amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de 11h30 até às 12h30. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um trabalho chamado Sementes Espirituais. Nós estamos na borda do Dia de Finados, que, como vocês sabem, é uma época em que as saudades afloram, a tristeza pela perda de algum ente amado que passou para o plano espiritual de volta para casa, mas quem fica aqui na matéria sofre muito com a dor da perda e a ilusão dos 5 sentidos, que nos dão apenas a percepção do meio ambiente material em torno de nós. E lembrem-se, a Terra é um pequeno planeta no meio de uma imensidão cósmica. Nós somos um pontinho, uma poeirinha no meio do infinito. Então, vivendo apenas com 5 sentidos restritos à percepção nesse meio ambiente material, nós não temos noção do que se passa fora do planeta. Também, muitas vezes, não temos noção nem do que se passa dentro de nós mesmos. Nós mal conhecemos a nós mesmos. Então é óbvio que qualquer estudo espiritual, de qualquer linha, de qualquer abordagem, busca essencialmente o despertar da consciência para percepções maiores, para elevação do nível de consciência, para que as percepções se ampliem e nós não fiquemos tão lacrados, tão presos dentro da percepção limitada e possamos, então, desenvolver sentidos e percepções maiores que não dependam exclusivamente dos sentidos do corpo. Tradicionalmente, o que se falava nas pesquisas parapsíquicas de outrora, na parapsicologia de então, se falava então de 6º sentido e também posteriormente de 7º sentido, significando o desenvolvimento de capacidades parapsíquicas e percepções que levem o ser humano a uma expansão de consciência, a percepção de coisas maiores além dele mesmo. Então, o despertar da consciência dos melhores valores dentro de nós leva a uma melhoria no nível consciencial e também nas percepções que fazem parte dessa elevação. Então, como nós vamos ter nessa segunda-feira o Dia de Finados e as pessoas não podem ir aos cemitérios devido ao todo o problema aí da pandemia, né, por precaução, medidas de segurança, as pessoas estão pensando mais nisso, então liberam mais formas mentais que vão se juntando na atmosfera e formando uma camada de tristeza, que é a dor da saudade, que é natural e é humana. Acontece que todos nós que estudamos qualquer área espiritual, buscamos essa transcendência e a certeza da imortalidade da consciência, que para muitos de nós não é uma crença, ou uma doutrina, ou o fato de acreditar nisto ou naquilo, é certeza dentro de nós mesmos. Nós sabemos que nós não somos daqui, sabemos que estamos aqui, temporariamente, na condição de homens e mulheres, mas somos consciências espirituais, egressas de planos extrafísicos, somos centelhas vitais do mesmo Deus, o mesmo todo que está em tudo. Chame você de Pai Divino ou Mãe Divina, não importa se é apenas nomenclaturas que os homens da Terra criaram para tentar designar o infinito, que é o amor que ama sem nome, porque nenhum nome criado em alguma cultura humana pode definir o Senhor do universo inteiro, levando que a cultura humana está dentro de um planeta, né, subdividido em várias culturas diferentes, num planetinha minúsculo em relação ao infinito. A gente acha que pode nomear o Senhor do infinito, o Criador de tudo. Então, o que acontece? A saudade fica no ar, e nós que estudamos a parte espiritual também sentimos saudade. Porém, nossas práticas e estudos nos mostraram outras coisas, que as consciências permanecem vivas em outro plano, se intercomunicam pelo pensamento, pelo sentimento, mas nós não podemos captá-los apenas pelos 5 sentidos convencionais e suas percepções limitadas. Por isso, todos nós procuramos desenvolver algum nível de consciência melhor para que essa percepção se torne uma certeza e não uma crença. E essa certeza, o que acontece? Ela não deixa você passar pela inércia que a saudade doentia traz. Existe a saudade que paralisa.
Se alguém que você ama foi embora e você permanece no plano físico e você não foi embora, porque você tem algo ainda a fazer e a aprender. Para isso você precisa viver. Mas se a saudade da perda paralisar você, você não aprenderá e não viverá e não desenvolverá o que for preciso. Então, saudade existe, é normal. Somos humanos neste momento. Porém, pode ser administrada por discernimento e por sentimento, amor real, que não é emoção doentia de uma saudade de uma morte que, no final das contas, não acontece. Só acontece a dissolução do corpo humano, já que a consciência parte de volta para casa, porque ela já estava viva antes de entrar num corpo humano. Simplesmente a consciência existe, ela encaixa no corpo humano, o corpo humano cai, ela volta para onde ela veio, acrescentado o valor da experiência vivida na Terra, caso ela tenha progredido através dessa experiência e desenvolvido um grau a mais. Nós não somos daqui, mas nós não precisamos morrer com o corpo físico para entender isso. Nós já compreendemos isso dentro de nós mesmos como um estado de consciência. E é claro que quem estuda tudo isso, quem tem essa certeza, não tem como provar para alguém de fora essa certeza que é cerne íntimo. O outro só vai ter essa certeza a partir do momento que amadurecer para isso, a partir do momento que despertar a própria consciência, além das percepções limitadas dos 5 sentidos que veem o cadáver e acha que tudo acabou ali, quando na verdade a consciência, além dos sentidos, fala, acabou nada, continua e a pessoa está progredindo em outro plano, eventualmente ocorrerão reencontros ao longo do infinito, dentro da bondade maior do todo que está em tudo, a bondade de Deus, ou deusa, se você quiser chamar dessa forma, haverá reencontro, mas quem fica aqui sofre muito a dor da saudade e quem passa por lado de lá tem toda uma infraestrutura extrafísica do lado de lá para a pessoa novamente se reciclar e tocar a bola. Ela sabe que está viva, mas as pessoas que ficam aqui na Terra, muitas delas não sabem ou não acreditam ou não têm certeza para ela mesma, no caso de estudantes espirituais, né, que muitas vezes estudam tudo isso só teoricamente, mas na hora da perda choram mais do que uma pessoa cética. É uma coisa que eu nunca consegui entender, talvez porque os estudos espirituais das pessoas sejam teóricos, elas não colocam isso em prática. E para todo mundo que mexe com essa área, isso é vida, isso é prática, isso não é teoria, isso não é doutrina, isso é estado de consciência dentro da própria pessoa. Então, para quem passa, existem estudos, trabalhos do lado de lá e reciclagens, mas para quem fica, isso não acontece aqui no plano físico. O que existe é dor, saudade, cegueira, porque não percebe algo além do próprio ego e daí por diante. Então, na borda de um dia desse tão pesado, né, de saudade, de dor, e eu compreendo tudo isso das pessoas, sou solidário, tanto que a melhor forma de ajudar não é compactuar com a dor da saudade, é falar de vida, é falar que tudo continua, é dar força e esperança para as pessoas que ficaram, seguirem a vida, batalharem pelo melhor, não desistir jamais, sabendo que eventualmente cada um também partirá de volta para casa. Agora, enquanto não partir para lá, vai ter que viver do lado de cá, vai ter que aprender, experienciar, conviver com os outros, valorizar o aqui e agora, valorizar as pessoas em torno e a vida que segue. E se a saudade paralisar você, você não estará fazendo, não estará completando sua missão, que é continuar vivendo até o dia que um poder maior determinar que é sua hora de voltar para casa, e aí você também continuará aprendendo e evoluindo em outro plano, como deve ser dentro do infinito da vida, já que somos consciências eternas. Nenhum de nós nasce ou morre, nós entramos e saímos dos corpos perecíveis. Então, na borda do dia de finados, eu estou falando tudo isso para vocês como forma de esclarecimento a partir do ponto de vista meu, como espiritualista, médium, sensitivo, projetor, trabalhando com isso há décadas, né? Ninguém vai me ver chorando por uma perda. E vários de vocês também não. Então, quando eu falo com firmeza sobre esse tema, é tirado do meu próprio nível de consciência. Eu sou assim, sempre fui assim. Minha família não me entendia, porque eu tinha um valor de consciência diferente, uma percepção diferente, inclusive pelas próprias saídas do corpo. Depois o desenvolvimento da mediunidade, anos e anos de sessão de desobsessão,
aplicando energia com as mãos, tanto em reuniões espirituais quanto fora do corpo, o estudo do hermetismo, o estudo do hinduísmo, do taoísmo, das várias linhas cristãs também. Eu conheço muito bem a Bíblia, porque cresci numa família em que parte era evangélica, então às vezes conheço mais a Bíblia do que quem se diz cristão e que às vezes nem lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia sempre e extraio dali conhecimento. Agora, meu nível de percepção me faz olhar aquilo como ensinamento, como eu acho no Tao Te Ching, como eu acho nos Upanishads, né, no Bhagavad Gita e em outras tradições, não somente naquela, numa visão universalista. E ao falar isso, eu não estou criticando alguém que estuda aquilo numa área só. Eu estou dizendo que eu estudo várias áreas, é a minha opção. Porque às vezes quando a gente fala isso, parece que você está ofendendo a religião de ninguém. Que cada um segue a sua. Eu só estou dizendo que a minha não consegue ser uma abordagem apenas numa coisa só. A vida é multiplanos, é multifacetada. Não dá para a gente imaginar que só uma cultura esteja certa e as outras estão erradas, e que só um livro sagrado está certo e os outros não estão. Isso aí não passa pelo mínimo raciocínio e bom senso. Então, a abordagem que eu sempre tive foi essa, de abertura. Então, a melhor forma de ajudar é passar esta firmeza. Não é ficar chorando junto, é falar assim, para de chorar e vai viver. É diretamente um estudo espiritual. Não tem frieza nisso, é amor. Amor esclarece. Amor não desce na cova junto. Amor não chora de forma negativa. Amor faz chorar por um pôr de sol. Amor faz chorar por ver uma flor abrir. Amor faz chorar quando você vê o momento do raiar da aurora. Amor faz chorar quando você olha nos olhos do seu filho. Amor faz chorar quando você encontra alguém que você ama. Amor faz você chorar ao olhar para o espaço sideral e considerar a imensurabilidade da vida. E amor também é falar que a vida continua e não que alguém morreu, mas sim que alguém passou para outro plano e continua vivo e seguindo em frente. Isto é amor. Tá? É muito maior do que a saudade, é amor. Então, uma das formas de amor é falar nisso com firmeza, que não tem nada de doutrinação ou de impor isso a alguém. O nome do nosso programa é Viagem Espiritual. A gente só pode falar de algo espiritual, que é a consciência, pessoal. Não dá para falar de tumba, não dá para falar de dia de finados, dá para falar sobre vida. E isto é a melhor forma de ajudar na borda do dia de finados. Não é falar de morte, e sim falar de vida, de consciência, de espiritualidade, que não é doutrina, eu repito, é estado de consciência. Não é oriental ou ocidental, é vida, é consciência. Então, eu separei para o programa de hoje um material chamado Sementes Espirituais. É o embrião de um livro que eu não publiquei, com uma série de ensinamentos que eu retirei de diversas leituras e tradições diferentes, coisas minhas mesmas, coisas que eu aprendi espiritualmente também, e tem trechos que vão desde a Bíblia ao Tao Te Ching, aos Upanishads, ao André Luiz na área espírita, a Blavatsky na teosofia, a autores ocultistas, tem de tudo numa visão universalista. Paul Brunton, Aurobindo, Fernando Pessoa, Khalil Gibran, tem um monte de gente boa aqui. Tem coisas inspiradas em Jesus, em Buda, em Krishna, em Kuan Yin. Tem de tudo aqui, pessoal. Então resolvi compartilhar com vocês um pequeno resumo desse material, que ele é enorme. E aí eu vou fazer esse resumo a partir de agora, logo depois de ter clareado um pouco essa coisa de finados e falar de vida, além da vida, que é uma das funções do nosso programa. Então, eu vou iniciar. A partir de agora, eu vou ler alguns desses pequenos trechos e discorrer rapidamente em cima. Quando chegar pertinho do final do primeiro bloco, eu quero passar um poema que eu fiz em homenagem a um amigo que hoje mora no plano extrafísico. Vocês vão saber já já quem é. Depois da vinheta de intervalo, eu retorno com as sementes espirituais e no final do programa, uma mensagem que eu escrevi e depois eu vocalizei também para passar uma mensagem para curadores espirituais e médicos de todas as áreas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tópico dessas sementes espirituais. Errar é humano,
mas achar em quem colocar a culpa é mais humano ainda. Não é verdade, pessoal? Todo mundo fala assim, errar é humano, mas achar em quem colocar a culpa é mais humano ainda. Todos nós fazemos isso ou fizemos. E à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai deixando de fazer isso e assumindo a própria responsabilidade, tanto pelas qualidades quanto pelos defeitos, tocando em frente. Se tiver errado, corrige. Se tiver certo, melhora, mas sempre em eterna transmutação. Sabe? Cada um de nós tem que botar uma plaquinha na nossa consciência dizendo assim, em obra, em construção, porque todos nós estamos em construção contínua ao longo da eternidade inteira. Deus é o construtor, nós somos pequenas obras em andamento, cada um de nós dentro de nós, construindo atitudes, pensamentos, sentimentos e energia, tocando a bola em frente. Vamos lá. 2. Esse aqui é tirado do contexto hermético, o iniciado dentro da câmara secreta da iniciação. O mestre então diz para ele, ó meu coração, o conhecimento iniciático é luz que brilha como 1000 sóis, porém não cega, significando a luz do conhecimento, ela não ofusca a consciência, ela desperta a consciência. E entendam bem, a ignorância sempre tem um fim, que é quando começa o conhecimento, mas o conhecimento jamais terá fim, porque nós estamos dentro de uma vibe eterna, da qual nós somos parte dela, integrante, ao longo da eternidade. Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. O ensinamento que eu vou passar agora, ele vem da parte do yoga. Não o yoga moderno, que mais parece um aeróbico oriental, extirpada toda a parte de valor consciencial, muitas vezes por parte de alguns professores de yoga. Não todos, é claro, porque tem muitos que trabalham com yoga de alma, de coração, por amor, trazendo valores junto, de consciência, né? Então esse ensinamento diz assim, respirai conscientemente e com amor. Há uma lei que não vos permite utilizar aquilo que não amais. Ou seja, ao inspirar o prana, a energia, o sopro vital, né, nós inspiramos essa essência vital que nos traz a vida. Podemos ficar dias sem comer, sobrevivemos, mas não podemos ficar minutos sem respirar, que aí o corpo morre. Então, ao inspirar o ar, nós captamos o prana, uma essência vital, uma energia. Então, se a gente fizer isto com amor, não somente como técnica respiratória ou prática yoga, mas com verdadeiro amor, entendendo que cada inspiração traz a vida e a vida é sagrada, seja nesse plano ou em outro, né? A gente respira o eterno que está em tudo, porque se o todo está em tudo, ele está em cada golfada de ar que alguém dá. E há uma lei universal que diz que não permite a você utilizar aquilo que você não ama. Então, se respirar é um ato essencial, captar o prana em energia essencial, faça disto um ato de amor, faça do seu yoga um ato de amor, porque yoga, palavra que vem do sânscrito significando união. E o objetivo do yoga não é somente o corpo físico, é a expansão da consciência, o samadhi, a conexão, a expansão da consciência, o estado de consciência cósmica, que o hindu chamaria de ananda, a conexão com o eterno de todas as formas. Vamos lá. Outro ensinamento diz assim, vivemos e morremos do passado. Infelizmente é verdade, pessoal. Muitas pessoas presas em autoculpas e coisas do passado não conseguem ir para frente, não conseguem viver. Elas estão carregando correntes que as prendem no passado delas mesmas. E essas correntes, muitas vezes, surgem espíritos desencarnados, maldosos, que pisam, eu estou falando por metáfora, é claro, pisam nessas correntes, prendendo a pessoa a memórias de vidas passadas e traumas anteriores que não deixam a pessoa ir para frente. Então é necessário desreprimir, se soltar para ser feliz e entender que o momento é sempre agora. O passado já foi, dele nós tiramos experiência e lição, mas o momento presente é o que nós temos aqui e agora e precisamos valorizar o aqui e agora sempre. Vamos lá. Bom, já está em cima aqui do tempo. Olha, eu falei demais nesse primeiro bloco. Eu vou parar agora, vou liberar o que eu gravei ainda agora, um poema dedicado a um amigo desencarnado. Vocês vão saber quem é escutando. Logo após a gravação vai entrar a vinheta de intervalo e aí no segundo bloco eu continuo com as sementes espirituais e mais uma gravação no final. Escutem essa gravação agora, eu acho que vocês vão ficar felizes, vocês ouvintes da rádio de muitos anos. Acho que a dona Lucia, a Miriam Abreu e a galera da rádio vão ficar muito contentes de escutar esse áudio a partir de agora. Vamos lá.
Hoje eu acordei me lembrando muito de um amigo que hoje mora no plano extrafísico, viajante, estelar, continua vivo, como sempre, porque vida não é física ou espiritual, vida é vida e se manifesta em todos os planos, se manifesta aqui e agora, no corpo, se manifesta aqui e agora, além do corpo. Me lembrei deste amigo e escrevi um poema ao qual eu dedico a ele. E não dedico in memoriam, como muita gente fala, porque memória é algo do passado e esse amigo continua vivo no presente, no plano extrafísico. Então, não é de memória, é agora, é hoje, é neste momento, por entre os planos, além dos momentos, inclusive. Eu então escrevi um poema chamado Caminheiros. Vamos a ele. Todos nós somos caminheiros do infinito. Nossa estrada é o universo, de orbe em orbe. Assim, vamos nos conhecendo como seres de luz. Nós singramos as estrelas como pessoas e também como médiuns. Nós pintamos nossas cores na existência, nas telas do infinito. Escalamos as cordilheiras de nossa própria consciência e assim seguimos vencendo nossas dores. Às vezes, nós vacilamos e nos deixamos levar, mas sempre voltamos a dançar. Porque nós somos caminheiros de nós mesmos, em eterna transformação. Nós bailamos pelo infinito, olhando para frente. E a nossa vitória é sobre nós mesmos. Nós não somos vítimas do destino. E nossas culpas são apenas ilusões. Nossas cognições são relativas e limitadas, mas o nosso potencial é infinito. Todos nós somos caminheiros. Então, caminhemos, caminhemos. Alegria e vitória, sempre sobre nós mesmos, com paz e luz. Esse texto é dedicado a Luiz Antônio Gasparetto, que hoje mora na Casa das Estrelas, no plano extrafísico, em novas vibes, agora não apenas mundial, mas também universal e extrafísica. Sempre vivo, sempre vivo, sempre vivo. Ok,
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco eu falei das sementes espirituais, passei o áudio, que espero que vocês tenham gostado do que eu escrevi e verbalizei em homenagem ao Luiz Antônio Gasparetto, que hoje está vivo em outro plano. Um grande abraço para você, Luiz. Tomara que você esteja escutando o programa aí onde você estiver e fale para os seus amigos extrafísicos que a gente está mandando uma vibe legal aí, sabendo que você está vivo e continuando seu trabalho aí no plano extrafísico e sendo feliz do seu jeito, tá bom? Vamos continuar aqui as sementes espirituais e quando chegar perto do finzinho tem mais um áudio que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Quem arremete com a cabeça contra uma parede de granito ofende mais a si mesmo do que ao granito. Gente, quando uma pessoa está com raiva, a adrenalina sobe, ela perde a capacidade de raciocínio, aí faz uma besteira, fala algo que não deve, depois que passa a adrenalina, passa a raiva, a pessoa se arrepende do que falou ou do que fez. Infelizmente, muitas violências são cometidas assim, na base da raiva, que não permite o raciocínio crítico para discernir o melhor a fazer no momento. Então, às vezes, a pessoa com raiva, além de xingar, bater, infelizmente, às vezes a pessoa descarrega a raiva dela em alguma coisa. Ela derruba os móveis, quebra utensílios e alguns, assim, mais enraivecidos ainda, chegam a socar objetos. Às vezes socam um vidro, socam a parede e depois que volta a si o normal, sai da loucura da raiva, a pessoa está com a mão quebrada, está com a mão ferida e se pergunta como é que eu fiz isso? No momento de explosão de raiva, a pessoa faz essas coisas, né? Então, aqui está dizendo, quem arremete com a cabeça contra uma parede de granito, ofende mais a si mesmo que ao granito. O que adianta? Eu estou com raiva, eu soquei a parede. Eu não ofendi a parede, eu ofendi a minha mão. Então, infelizmente, as pessoas não raciocinam em cima disso. Na hora da raiva elas explodem e depois surgem as consequências. Quantas pessoas estão hoje pagando um tempo de prisão por causa de um momento de loucura? Pessoas que não eram bandidos, que não faziam mal para a sociedade, trabalhavam, levavam suas vidas e de repente no momento de raiva, por uma traição ou outra coisa, de repente cometeu um crime, se deixou levar pela raiva, depois que voltou ao normal, se arrependeu, mas a coisa já estava feita. Então tem muita gente nas cadeias por momento de explosão e raiva. A gente precisa cuidar disso. As emoções elas vêm e vão. Agora as consequências do que a gente faz quando está sob a ação da emoção, elas podem durar muito tempo e serem nefastas para a nossa vida. Cada um de nós faça o melhor para isso, eu incluído nisso, você, que a gente possa lutar contra essas explosões dentro de nós, para que a gente desenvolva serenidade e equilíbrio. Vamos lá. O bom senso é o porteiro do espírito. O seu ofício é não deixar entrar nem sair as ideias suspeitas. Essa é espetacular. A gente tem que usar bom senso em tudo, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente lê, e filtrar tudo com bom senso e só admitir dentro da nossa consciência o que for valor positivo, que nos fizer crescer e nos tornar elementos melhores aqui neste plano e nos outros também, né? Bom senso é fundamental. E quem é que vai comprar bom senso num curso, ou mesmo vai adquirir bom senso num programa de rádio? Não. Bom senso é coisa da maturidade da consciência e só vem com o tempo, reflexão e desenvolvimento. E aí é que está uma coisa legal. Todo mundo que estuda alguma área espiritual, ao saber de alguns detalhes que a maioria das pessoas não sabe, e ao ampliar um pouquinho o nível de consciência, claramente tem que ampliar o bom senso para equilibrar essa nova vibe que aparece à medida que a pessoa se desenvolve. Outro ensinamento, o ódio é a ferrugem da alma. Essa é espetacular também, gente. Quem odeia está enferrujado por dentro, está com o coração oxidado. E esse coração oxidado não permite a própria luz do Espírito brilhar nas ondas do amor para transcender isso. Então, que todos nós que estudamos a espiritualidade, por favor, vamos combater essas ondas de ódio dentro da gente, desejo de vingança, picuinha contra os outros, essas coisas todas que nós acalentamos e que só fazem mal a todos nós. Vamos tentar melhorar. E eu sou o primeiro a falar isso, né, para mim mesmo. Vamos tentar melhorar. Eu junto, você, qualquer um, todos nós precisamos melhorar.
O espírito não tem registro em cartório algum e o corpo não possui bolsos. Pessoal, o nosso nome, número de RG, cor da pele, altura ou sexo são desta vida. Já tivemos outras vidas, teremos outras no futuro, né? E também teremos os períodos extrafísicos que a gente vai desenvolvendo o tempo inteiro. Nós não somos registrados em cartório nenhum, né? Nós somos elementos do universo, cidadãos do universo. É importante a gente ter essa ideia cosmopolita para quebrar a noção bairrista, a noção racista, né? A noção de preconceito contra determinadas culturas. Somos cidadãos do universo. Não podemos prender a nossa consciência em picuinhas culturais, ou racista, ou homofóbica, ou político, ou religiosa, ou esportiva contra quem quer que seja, tá? Então vamos acabar com o bairrismo, não somente das coisinhas daqui, mas o bairrismo planetário, tá? Vamos nos considerar não somente elementos da Terra, mas cidadãos universais o tempo inteiro, que quando desencarnam não vão parar em cemitério nenhum, nem embaixo de 7 palmos de terra. Vamos para as estrelas, vamos para cima, não para baixo. Bom, vamos lá. O pântano também é beijado pela luz do sol, que nunca se incomoda com isso, apenas ilumina. A luz do sol desce nas reentrâncias de um abismo, levando calor e vida às plantinhas no fundo do pântano, lá embaixo. Logo depois, no movimento rotatório da Terra, a luz do Sol já não vai incidir naquele ponto e vai se deslocando naturalmente. Então, o que acontece? A luz do Sol ilumina as reentrâncias dos abismos e desce aos pântanos, mas não se contamina, faz o seu trabalho e se retira. Que nós também possamos ser assim. O Chico Xavier tinha um ditado muito bom: ajuda e passa, ajuda e passa, ajuda e passa. Sabe, podemos trabalhar como um raio de sol, descendo coisas boas, mesmo em ambientes pesados, mas não se tornando pesado. Estamos na Terra, que é um ambiente denso no momento, fisicamente falando, mas estamos aqui como raios de sol, somos espíritos. Vamos fazer a nossa parte, iluminar a matéria, fazer o melhor possível, e na hora que a gente for embora, a gente se retira igual o raio de sol, com a missão feita, e para novos movimentos de luz em outro lugar. Vamos lá. Esse ensinamento aqui eu tirei do Paramahansa Yogananda, do Autobiografia de um Yogi, que é um livro espetacular, uma dica de livro para quem não viu, quem gosta da parte hindu, Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Procure esse livro, é um divisor de águas, é uma obra, um clássico, um best-seller mundial, sabe? Quem gosta de coisa da velha Índia, e quando eu falo velha Índia, é a sabedoria perene que um dia esteve sobre o Oriente, tá? Ela nunca foi oriental, ela é sempre espiritual, ela não é oriental ou ocidental. Quando uma cultura está madura e desenvolvida, seus melhores elementos captam as intuições da espiritualidade e ali surge algum trabalho espiritual dentro da vibe daquela cultura. Com o tempo e a progressão natural, o que acontece? Aquela civilização vai decaindo e o foco de luz que estava ali vai deslocando para outra que está emergindo. E assim a espiritualidade vai rodando ao longo das culturas da Terra, no Oriente e no Ocidente, ao longo das eras. Ela não é oriental ou ocidental. Então, quando eu falo Índia aqui, não é a Índia de hoje que tem bomba atômica e tem Bollywood que faz filmes horríveis. Eu estou falando da Índia da época dos Upanishads, dos Vedas, do Bhagavad Gita, do Ramayana. Se eu falo Tao Te Ching do Lao Tse, a sabedoria chinesa, não é a China de hoje, é a China de 600 a.C., com Lao Tse e o Tao Te Ching, depois Chuang Tzu, Li Tzu, Li Tao, e uma plede de grandes sábios que deixou uma sabedoria perene que sequer pertence à China, pertence à humanidade de todos os tempos, né? A gente tem, quando eu falo Egito, eu não estou falando do Egito de hoje, eu estou falando daquela civilização que tinha lá milhares de anos antes e que deixou um legado que até hoje a gente fica abismado, mas existe o legado esotérico conhecido por quem tramita nas áreas do hermetismo. Então, quando eu falo de Oriente, eu não estou preso a nada, nem quero ir ao Oriente, eu sou bem brasileiro neste presente momento e adoro o Brasil e agradeço a Deus por
por ter nascido aqui e trabalhar no que eu trabalho e fazer o que eu amo. Então, quando eu falo Oriente, eu não estou prendendo nada em doutrina oriental nenhuma, nem em nenhum país. Eu estou falando da sabedoria perene que um dia surgiu na Índia, no Velho Egito, no Tibete, na China, e que também iluminou o Oriente Médio em determinadas épocas, que hoje, aqui no Brasil, apesar de toda a parte caótica de governo, de esquerda e direita, é uma sucessão de gente atrapalhada, sempre, o povo sempre prejudicado, a direita e a esquerda e no centro, vocês sabem disso que eu estou falando, né? E o que acontece? Mesmo com tudo que é caótico, o Brasil ainda tem uma liberdade de expressão espiritual muito boa. Você pode ser um bandista, pode ser cristão, pode não ser nada, pode ser espírita, pode ser ocultista, você pode ser o que você quiser. A Constituição brasileira garante liberdade de expressão que a gente não encontra em outros lugares. Isso pelo menos teoricamente, porque na prática tem religiosos que atacam outros de outras religiões o tempo inteiro, né? Achando que só dele está certo, o que é um evidente absurdo. Então, quando eu estou falando de foco, todas as informações espirituais mostram que o foco espiritual sobre o astral do Brasil, veja, não é a parte física, ele é muito forte e por aqui pintam vários ensinamentos de várias áreas que às vezes a gente não encontra. Às vezes encontra uma coisa ou outra outro lugar, mas amalgamado e misturado de forma universalista como no Brasil, a gente não encontra. Agora, o plano material é caótico, desorganizado, mas com o tempo vai se acertar. Agora, enquanto isso, espiritualmente, nós temos uma abertura enorme. E eu agradeço a Deus, novamente digo, por ter reencarnado aqui no Brasil, por ter me permitido me desenvolver nessa vida. Eu adoro o Brasil. Quando alguém fala assim, vidas passadas, você foi fulano ou fulana de tal. Não me interessa o momento presente, né? É a vida presente. E muitas vezes quando alguém fala, acho que você foi fulano de tal, são os outros que falam, eu não falo nada, porque eu valorizo muito a vida presente. Com bom senso, os outros rotulam as outras pessoas, né? E aí fica aquela coisa, ele falou de algo oriental, falou de algo... Não, estou falando de espiritualidade. Você que acha que eu estou falando de algo oriental ou ocidental é que está perdido dentro do seu preconceito, porque espiritualidade não tem sexo, não é oriental ou ocidental, não tem tempo, é estado de consciência, tá? Vamos lá. E o ensinamento do Paramahansa Yogananda, do Autobiografia de um Yogi, diz isso aqui. A única diferença entre o santo e o pecador é que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Muitas vezes aquele santo teve um passado estranho. A história está repleta de exemplos disso, de gente que remodelou a própria vida e alcançou um nível melhor, mudando tudo. Agora, o pecador de hoje também pode reciclar tudo e se tornar o mestre ou o santo de amanhã ao longo da evolução. Então vou repetir, a única diferença entre o santo e o pecador é que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Isso aqui eu tirei da Bíblia. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Gente, existe um tempo de maturação dos frutos. Existe o fruto verde e o fruto maduro. Espiritualmente, muitas mentes estão maduras para aprofundamento de consciência, mas muitas mentes ainda estão verdes, presas dentro da própria rotulagem de si mesmo dos outros e acabam confundindo tudo, distorcendo tudo e pior, se achando altamente avançado espiritualmente, quando na verdade a confusão impera dentro da pessoa. Vamos lá. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Essa nem precisa explicar, né? Essa é tão óbvia. E aqui também eu tirei da Bíblia. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas só o Senhor pesa o seu coração. Gente, só o alto, só o todo, Deus, Alá, Jeová, Papai do Céu, Brahman, Mãe Divina, o nome que você quiser chamar, só o alto conhece o nosso coração. Ninguém de fora pode aferir o que se passa dentro de nós mesmos, né? Às vezes a pessoa fala assim, por que tal pessoa, fulano ou fulana, é desse jeito? A pessoa está julgando, mas a pessoa não está dentro da outra para saber o que se passa dentro da outra, que leva a outra pessoa a ser daquele jeito. Existem grandes dores dentro das pessoas, existem coisas, às vezes, que apertam tanto o coração e a pessoa, na sua confusão, acaba falando coisas estranhas, acaba projetando no mundo atitudes errôneas, complicadas e destrutivas para ela e para o meio. Nós não estamos dentro dela, não sentimos a dor dela que a leva a ser daquele jeito. Então, vamos prestar atenção no nosso universo interno para que a gente também não cometa
aquilo que a gente critica nos outros e que a gente faça o melhor possível. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas só o Senhor pesa o seu coração. Só Deus conhece o que se passa dentro de cada pessoa. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Eu vou repetir o que eu falei ali atrás. A ignorância tem um fim, que é quando começa o conhecimento. Agora, o conhecimento jamais terá fim. É infinito. Então, passar informação que clareia a consciência dos outros é uma bênção. Eu agradeço muito ao alto pela chance nesta vida de fazer o que eu faço, escrevendo, falando aqui na rádio, trabalhando com revisão de livros e projetando livros e bolando tantas publicações aonde eu trabalho para poder levar consciência para as pessoas, milhares de palestras nessas décadas todas, cursos, coisas projetadas na internet. O site do IPPB, para quem não entrou lá, é ippb.org.br, cheio de informação, tudo gratuita, né? Então, é uma bênção a gente poder estar aqui e lembrando que ao transmitir algum conhecimento, eu também estou melhorando, porque isto é um conhecimento, né? E trabalhar com conhecimento, sempre com atividade boa, criativa e positiva, é sabedoria, porque muitas vezes só o conhecimento, né, pode, sem amor e sem alegria, levar a pessoa a abusar do conhecimento, principalmente sobre os mais fracos, os que sabem menos, ou humilhar os outros. Quando o conhecimento está alicerçado por amor e alegria, você quer usar o conhecimento para que o outro também conheça, o outro cresça, e que o outro seja feliz também, e que o outro possa propagar aquilo, porque conhecimento aliado com amor, e luz e alegria, é alta sabedoria na jornada, e é assim que todos nós precisamos trabalhar em cima disso, por mais sabedoria na atitude do conhecimento, do sentimento e das energias. Bom, Terra, escola suspensa no espaço sideral, corpo físico uniforme, vida, simplesmente uma palavra, aula. Vamos lá. É uma meditação hermética clássica, ela diz assim: você veio de uma estrela, está em uma estrela e irá para outra estrela. Pouse suave, os mestres orientam. Então, é um conhecimento hermético, vindo do Antigo Egito e da Velha Grécia, que fala que cada um de nós que está aqui veio de uma outra estrela, está aqui e irá para outra estrela. Nós estamos em trânsito, estamos em construção, indo e indo e indo, sempre em frente, eternamente. Ainda bem. Bom, isso aqui eu tirei da sabedoria xamânica tupi-guarani, aqui dos nossos índios do Brasil. É a origem das coisas, né? Olha o que está dizendo, é um material chamado Tupã Tenondé. Tenondé significa palavra trovão, né? A força da palavra de Tupã. Do Cacá Gerupé, se eu não me engano o nome dele. Eu tirei isso aqui de um grande livro dele chamado Tupã Tenondé, muito legal. Diz assim: os fundamentos do ser foram concebidos na origem da futura linguagem humana, tecida da sabedoria contida em sua própria divindade, e em virtude de sua sabedoria criadora, concebeu como primeiro fundamento o amor. Antes de existir a terra, em meio à noite primeira, e antes de ter-se conhecimento das coisas, o amor era. Olha que poesia linda, uma poesia tupi-guarani sobre o momento da criação. O amor era, sempre é, sempre será. Gente, é uma coisa incrível a sabedoria xamânica. Vamos lá. Ainda nessa vibe xamânica tupi-guarani. O verdadeiro grande espírito, o primeiro, existia diante dos ventos primeiros, de onde ancorava-se no vazio noite, feito coruja produzindo silêncios, e fez que se girassem as manifestações de si diante da noite, vestido de espaço. Gente, a expressão vestido de espaço significa que não havia nada ainda condensado. Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. No início das coisas, na primeira noite, né, antes da eclosão do faça-se a luz, como diria a Bíblia no Gênesis, ou o Om, como diriam os velhos hindus, aqui a sabedoria tupi-guarani fala do grande espírito na noite primeira. Ele estava vestido de espaço e ali ele eclode a luz e da luz surge a vida. A expressão vestido de espaço, ela aparece aqui em tupi-guarani e ela aparece também em sânscrito na velha Índia. É uma expressão chamada digambara, vestida de espaço ou de ar, sem forma. Vamos lá.
O céu e o inferno não são lugares, são estados interiores, são portáteis, cada um carrega o seu por dentro. Muita gente imagina que céu e inferno são lugares externos, do lado de lá. Não, é o estado de consciência que a gente tem. Quando a gente desencarna, leva esse estado de consciência para o lado de lá, que é a somatória de tudo que a gente pensou, sentiu e fez, registradas nas nossas energias do corpo espiritual. Ao passarmos para outro plano, somos atraídos para um subplano correspondente ao nosso próprio campo vibracional, a nossa própria energia. Por isso que se fala no hermetismo, semelhante atrai semelhante, é num sentido energético, espiritual. Então, o que acontece nós já carregamos um estado dentro de nós. Quando a gente vai para fora, a gente exterioriza formas mentais do estado interno e isso cristaliza um ambiente em torno de nós, somando outras consciências desencarnadas, também cristalizando seus ambientes, formam-se ambientes extrafísicos, densos no astral inferior e altamente luminosos no astral superior, e no plano mental sequer tem forma, pura luz, pura consciência. Então, nós vamos levar para o lado de lá o que nós já somos dentro, e isso determinará o céu e o inferno de cada um, que eu vou chamar aqui de astral denso, médio, avançado, e mental e outros planos sem forma mais para frente. Deixa eu só calcular o horário aqui para não me perder aqui, gente, no tempo. Tá, eu vou parar por agora. Esse material é o embrião de um livro, onde eu tiro sabedoria de várias áreas, né? Talvez na semana que vem eu faça a parte 2 disso, que é um material muito bom, ele é bem universalista, tem informação de todas as áreas, tá? Eu vou parar agora, nós vamos entrar com a gravação, um áudio, e a seguir já entrará a vinheta de final do programa, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, espero que o Gaspareto tenha gostado do programa de hoje, do lado de lá. Vida que segue, amigos. Paz e luz. Um grande abraço a todos. Essas palavras são dedicadas aos curadores espirituais de todas as áreas, reikianos, curadores prânicos, passistas espíritas, passistas da Umbanda, pessoal que aplica a joreina messiânica, o pessoal que dentro de alguma linha cristã impõe a mão e passa sua energia do bem também. E também quero dedicar aos médicos e médicas aqui da Terra que estão ralando muito nessa época de pandemia, aliás, sempre ralaram, e que estão salvando muitas vidas e trabalhando aí de forma séria, bacana, ajudando a população. O texto se chama Curarte, parte 2, que é a mistura da palavra cura com a palavra arte. O subtítulo é Como um lindo solo de guitarra. Curador, curador, a luz do teu coração é como um sol, que quando desce pelos teus braços, ilumina tuas mãos. Sim, tu carregas um sol de amor, que realiza a canção de tua vida, que torna a tua jornada digna, que te faz melhor. Ah, curador dos outros e de ti mesmo, tu bem sabes que a luz é sempre maior que tu mesmo. É como um lindo solo de guitarra, tocando na sintonia do teu coração. Tu compreendes bem a oportunidade que o alto te concedeu, a chance de ser um agente da cura, a honra de espargir os fluidos vitais por onde tu fores. Sim, tu conheces bem este contentamento interno. Curador, curador, que tua admiração pela luz só aumente, como um lindo solo de guitarra tocado por Deus, em teu coração e em tuas mãos. Curador, curador, a arte da cura é o que te completa espiritualmente. Sim, é o que te faz melhor, é o que te faz feliz na terra e além. Paz e luz.